Dia, pessoal. Declaro iniciados os trabalhos preparatórios do dia 26 de novembro da sessão do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cotia no corrente ano. Determino que as testemunhas sejam recolhidas em lugar que umas não possam ouvir o depoimento das outras. Proceda o senhor escrivão à chamada nominal dos jurados. Apresento o senhor Samuel Silva, Maria Eduarda Belisário, Vinícius Nascimento, Camille Lima, Evelyn Soares, Matheus Reis, Matheus Barbosa, Alexandra Maria, Maria Luísa Cofato, Nicole Brado, Yasmin Cardoso, Naira Souza e Sabrina Santos. Tendo comparecido o número suficiente de jurados, declaro instalada a sessão. Será submetido a julgamento o processo em que é autor o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça e ré, Caroline Bispo, pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121 e parágrafos do Código Penal, tendo como vítima Mário Bispo. Apregoe o senhor oficial de justiça às partes. Que entre a ré. Senhores jurados, advirto-os que não poderão servir no mesmo conselho por impedimento. Marido e mulher, companheiro e companheira, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhado durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteada. Também não poderão servir desta feita por suspeição os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com os advogados, com a ré ou com a vítima, que forem amigos íntimos ou inimigos capitais da acusada ou da vítima, que tenham atuado como testemunha neste processo. Por fim, não poderão servir por incompatibilidade os jurados que tiverem manifestado prévia disposição para condenar ou absolver a acusada. Advirto-os ainda que, depois de sorteados, os jurados não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar a sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e aplicação de multa. Os jurados que estiverem em qualquer das circunstâncias das quais foram advertidos deverão manifestar seu impedimento, suspeição ou incompatibilidade a serem chamados. Solicito a todos a se levantarem para a exortação do compromisso dos jurados. Senhores jurados, em nome da lei, sou convicto a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ao serem chamados nominalmente, os senhores e senhoras deverão responder, assim o prometo. Samuel Silva. Maria Eduarda Belzani. Vinícius Nascimento. Evelyn Soares. Camille Lima. Matheus Reis. Matheus Barbosa. Alexandra Maria. Maria Luísa Rupato. Nicole Prado. Yasmin Cardoso. Naira Souza. Sabrina Santos. Queira o senhor escrivão colher a assinatura dos senhores jurados no termo de compromisso.
Aos jurados que comparecerem e não forem sorteados, dispenso-vos dos trabalhos, não sem antes agradecê-lo pelo pronto atendimento à convocação, convidando-os para assistirem à sessão, se assim desejarem. Neste momento, será iniciada a instrução plenária com a inquirição das testemunhas arreladas pela acusação. Podemos prosseguir? Senhora Isabela dos Santos. Senhora Isabela, a senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, perante este tribunal? Olá, Isabela. Olá, Por favor, você poderia me dizer a sua profissão? eu sou especialista em bioética. Ok. Qual é o papel da autonomia do paciente na bioética? E como ele se relaciona com a responsabilidade do médico? O papel da autonomia do paciente na bioética é que ele tome as decisões sobre a sua saúde em conjunto com os médicos e familiares. A eutanásia é compatível com os princípios da bioética no Brasil? Não, a eutanásia não é compatível com os princípios da bioética no Brasil, porque apesar de existir o princípio de autonomia, existem princípios maiores, como o da beneficência, o de fazer o bem e o da não maleficência, de não causar dano. Isso impede que os médicos ou qualquer outro causem deliberadamente a morte do paciente, mesmo para aliviar o sofrimento. No Brasil, a eutanásia é considerada crime pelo Código Penal e condenada pelo Código de Ética da Medicina. E também, em vez disso, a bioética defende o uso de tratamentos paliativos que aliviem o sofrimento. Obrigado, Isabela. Sem Obrigada. mais perguntas, né? Senhora Heloísa Moreira. A senhora jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, perante esse tribunal? Olá, Heloísa. Ah. Por favor, você poderia nos contar sobre a condição inicial após o seu diagnóstico? Bom, no início eu não conseguia respirar sem ser por aparelhos. E também eu não conseguia mexer em nenhuma parte do corpo, exceto os olhos. Além disso, os médicos me disseram que a minha condição era praticamente irreversível. Qual foi o papel do tratamento médico e o apoio da equipe no seu progresso? Foi essencial, porque a ajuda dos fisioterapeutas, dos psicólogos, atuaram essencialmente na minha recuperação. Em algum momento você imaginou ou pensou em desistir? Sim, sempre pensei, desde que recebi o diagnóstico. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Mas com o apoio da equipe médica e da minha família, eu comecei a ter esperanças. Você esperava alcançar o nível de recuperação que você tem hoje? Não, eu não esperava. Eu surpreendi a todos, os médicos, a minha família e a mim mesma. Foi um árduo trabalho, né, de recuperação. Foi difícil e contínuo. E eu consegui me recuperar bem. Hoje eu não preciso, dos aparelhos de respiração e eu consigo me mexer. Com base na sua experiência, você acredita que a vítima poderia ter alguma chance de recuperação? Eu acredito, porque, assim, cada caso ele é único. Porém, mesmo com se disserem que é irreversível, possivelmente irreversível, com tratamento, com ajuda médica, eu mesmo sou um exemplo disso.
pode sim ter um avanço. Eu acredito que ele teria sim um avanço se ele tivesse tempo. Ok. Obrigado, Eli. Pergunta merecida. Senhor Gabriel Santana. O senhor jura dizer a verdade e nada além da verdade perante este tribunal? Olá, Gabriel. Olá. Por favor, você poderia me dizer a sua profissão? Eu sou enfermeiro. Quantas equipes de enfermagem existem no hospital onde a vítima foi feito o tratamento? No hospital tem 4 equipes e cada uma delas tem um plantão de 6 horas. Durante o período que você cuidou da vítima, ela demonstrava algum sinal de não querer viver mais? Sim, em diversos momentos ela demonstrava essa vontade de viver. E apesar dessa situação, ela demonstrava muito esforço para se comunicar e também expressava muita gratidão pelos cuidados. A vítima, ela estava consciente sobre as suas condições e limitações? Sim, ela estava totalmente ciente. Inclusive, ela sabia da dependência dos aparelhos e ainda assim buscava se adaptar e interagir. Em algum momento, a vítima, ela verbalizou ou demonstrou vontade de ter os aparelhos desligados? Não, nunca. Ela pediu para que os aparelhos, ela nunca pediu para que os aparelhos fossem desligados. Pelo contrário, ela parecia determinada em enfrentar esse desafio. Havia algum protocolo médico, autorização para que os aparelhos fossem desligados? Não, em nenhum momento foi emitido qualquer tipo de autorização ou decisão médica para o desligamento dos aparelhos. O protocolo sempre foi de garantir ali a sobrevivência. A atitude da acusada ao desligar o aparelho foi compatível com as diretrizes e os cuidados aos cuidados e tratamento da vítima? Não, de forma alguma. O desligamento foi ao contrário das diretrizes médicas e de cuidados que havíamos estabelecido. Foi uma atitude unilateral e inesperada. Ok, obrigado, Gabriel. Sem mais perguntas. Senhor Felipe Faria. O senhor jura dizer a verdade e nada além da verdade perante esse tribunal? Olá, Felipe. Olá, bom dia. Bom dia. Você poderia falar sua profissão? Eu sou médico, especialista em recuperação e sequelas como a tetraplegia. Você tem algum interesse nesse caso? Não, não, nenhum. Somente elucidar os fatos mesmo. Qual o prognóstico de um tetraplégico em caso de desligamento de um aparelho? Desligar os aparelhos pode levar à morte, né, por falência cardíaca e respiratória. Ok. Muito obrigado, Felipe. Sem mais perguntas, Letícia. Agora serão inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa. Senhora Tamires Cavalcante. A senhora jura dizer a verdade, nada além da verdade, perante esse tribunal?
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as juízas, também os jurados aqui presentes, os meus colegas de defesa e também de acusação, também as testemunhas aqui presentes. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Tamires. Senhora Tamires, você era amiga do casal ou frequentava a casa deles? Não, não, eu era somente a vizinha. Moro ao lado. A senhora já percebeu algum barulho alto, brigas na casa? Algum atrito, alguma coisa assim? Não, eu achava eles um casal bonito, né? Nunca ouvi desentendimento, até porque nossas casas são uma ao lado da outra, né? Temos um corredor, então dá para ouvir alguma coisa, né? Sempre via eles juntos, saindo, sorrindo. Nunca ouvi nada de briga, nada relacionado a isso, não. Certo. Depois do acidente, como passou a ser a rotina da esposa? Consegue relatar se ela mantinha as caminhadas diárias? Olha, eu vi ela raramente, e as poucas vezes que vi ela, ela estava de um jeito decadente, muito triste. E quando a gente ia perguntar, né, sobre o marido, a situação do marido, ela chorava muito e não conseguia dar informação alguma, né? E por a gente ser vizinhos, ter uma cordialidade, né, eu e a minha família ficamos de coração tocado com a situação dela, né? Devido a tudo isso que está acontecendo com ela. Depois do acidente, a senhora teve algum contato com ela? Então, a gente só pergunta, né? Porque como moramos próximos, as poucas vezes que vi ela, só fui perguntar informações sobre o marido. E não tenho visto ela. E as poucas vezes que vi, ela estava em sofrimento muito profundo. Sem mais perguntas, Vicente. Senhor Vitor de Oliveira. O senhor vira dizer a verdade, nada além da verdade, perante esse tribunal? Bom dia a todos os presentes, jurados, excelentíssimos juízes e colegas de profissão. Senhor Vitor, bom dia. O senhor pode me falar qual a profissão do senhor? Eu sou o médico que era responsável pelo tratamento do paciente. Como foi o primeiro contato com o paciente e seu quadro clínico? Bom, o primeiro contato com o paciente, eu observei que ele estava em estado crítico, ele tinha uma lesão grave na coluna cervical. E decorrente disso, os músculos do diafragma dele não iam mais funcionar. Então ele precisaria de ventilação mecânica para poder respirar. E o primeiro diagnóstico dele foi de tetraplegia. Como foram as primeiras semanas do paciente e as respostas aos tratamentos iniciais? Bom, nas primeiras semanas do paciente, ele ficou estável apenas com suporte intensivo, com suporte das máquinas, dos aparelhos. Somente ele conseguiu se manter vivo. A ventilação mecânica era indispensável para a respiração do paciente. E, além disso, também eram necessários cuidados para evitar complicações decorrentes da imobilidade dele. Então, úlcera de pressão, contraturas musculares, eram necessários cuidados para evitar essas complicações. A equipe médica estava monitorando o paciente cuidadosamente, porém nas primeiras semanas a gente não percebeu nenhum sinal de recuperação neurológica do paciente, e nem motora, sensorial, nada. E qual foi o diagnóstico final após essas tentativas? O diagnóstico final da equipe médica após as tentativas foi de tetraplegia completa do paciente, ou seja, ele perdeu todas as funções motoras e sensoriais abaixo do pescoço.
porém o paciente ainda estava consciente. E, doutor Vitor, qual era a projeção futura para o paciente e quais eram os possíveis tratamentos para a melhora? Havia a possibilidade de uma qualidade de vida melhor, além disso? Diante da gravidade e da natureza da lesão que ele sofreu na medula, o paciente não teria possibilidade de uma vida independente, ou fazer qualquer atividade sem assistência. O nosso tratamento, a partir desse ponto, foi paliativo, para tentar aliviar a dor do paciente. Com o tempo, ele acabou desenvolvendo um quadro de dor crônica decorrente da sua lesão, que acaba acontecendo em alguns pacientes com esse tipo de lesão. E isso ocorre quando o sistema nervoso central envia informações de forma errada para o cérebro. Isso acaba dando muita dor ao paciente. Então, nosso foco foi em aliviar essa dor. E, em resumo, o quadro dele final era de dor, dependência de aparelhos e cuidados constantes. Então, o doutor está dizendo que nos últimos meses ele sentia dores crônicas, é isso? Exatamente. Sem mais você lembra? Os advogados de acusação gostariam de interrogar a testemunha? Senhor Guilherme Montes. O senhor jura dizer a verdade, nada além da verdade, perante esse tribunal? Passo a palavra para a defesa. Bom dia, senhor Guilherme. Qual que era a sua relação com a ré? Qual era a sua profissão? Boa tarde, eu sou enfermeiro e ambos eram meus pacientes. Como estava o estado da paciente pela sua percepção? Bom, a paciente estava muito abalada, né, visivelmente. Porém, nas primeiras semanas ela se recusava a sair do hospital, mostrando total proatividade e empatia pelo marido. Como era a rotina da ré no hospital? A rotina da Ré no hospital era de intensos cuidados com o marido, pois, como eu falei, ela era muito prestativa. Virava noites ali de conversas e cuidados ao marido, né? E pela sua percepção e a sua rotina ali no hospital próximo ao casal, como era a relação da esposa para com o marido? Você já presenciou alguma interação dos dois, alguma conversa? Sim, eu já presenciei conversas em que o marido, pelo estado que ele estava, de ver ali que seria algo irreversível, convencei a esposa de realizar o procedimento de eutanásia, pois não era aquele modo que ele esperava para a vida dele, proceder ali, vivendo daquele jeito. Ele não gostaria de, no caso, ser dependente da esposa para tudo. Então, ela estava muito esperançosa no começo, porém, ao longo dos tempos, quando se passando, ela viu que, na verdade, não ia ser reversível, né? E estava começando a aceitar a ideia do marido de eutanásia, mesmo se mostrando muito resistente no começo. Sem mais você lembra? Passo para a acusação. Senhorita Camille dos Santos. A senhora jura dizer a verdade, nada além da verdade, perante esse tribunal? Passo a palavra para a defesa. Essa petição? Bom dia, eu sou psicóloga do hospital. Quando iniciou a atendimento para um mês após o acidente, eu iniciei tratamentos psicológicos tanto na Caroline quanto em seu marido. Um mês após o nosso tratamento psicológico, diagnostiquei ambos com transtorno pós-traumático. Dadas as informações de hoje, Caroline me autorizou a falar sobre o diagnóstico. Qual era o
O primeiro diagnóstico da paciente em relação à Marília. Tetraplegia completa, sem perspectivas de melhora, dadas informações hospitalares. Seu estado mental estava bem fragilizado. Conforme isso foi acontecendo, eu tive a iniciativa de aumentar na semana as nossas sessões, pois estava com suspeitas de depressão. Em algum momento, na sessão, a senhorita Catarina mencionou alguma coisa da eutanásia? Não posso falar tudo que foi dito em nossas sessões por conta da confidencialidade entre psicóloga e paciente, mas eu posso afirmar que se um paciente meu me confessar um crime de violência contra outra pessoa, eu posso quebrar o meu sigilo profissional e denunciar as autoridades competentes, que não é o caso neste momento. Primeira pergunta. Passa a palavra para os advogados da acusação. Tendo findada a instrução, indago às partes e jurados se pretendem reinquirir as testemunhas após os debates. Indago, ainda, se possuem outras provas a produzir, bem como se possuem interesse na leitura de peças. A seguir, será a acusada interrogada. Queira a ré se postar diante da tribuna e determine que sejam retiradas as algemas. Advirto a senhora de que não está obrigada a responder sobre aquilo que lhe for perguntado, podendo, se assim o desejar, permanecer calada sem que desse silêncio e resulte algum prejuízo à sua defesa. No dia 15 de fevereiro de 2023, o casal Mari Bispo e Caroline Bispo sofreu um grave acidente de automóvel, que deixou Mário tetraplégico e totalmente dependente de aparelhos para sobreviver. Durante todo o período de internação, Mário ficou hospitalizado, sem condições de respirar de forma autônoma e com severas limitações de movimento e fala. Após mais de um ano de internação, no dia 2 de março de 2024, Caroline Bispo, sem consentimento e a presença da equipe médica, desligou o aparelho de suporte respiratório que mantinha seu marido vivo. Mas sem qualquer possibilidade de reação, veio a óbito imediatamente após a ação da denunciada. A denunciada justificou seu ato afirmando que ela e seu marido possuíam um pacto, estabelecido em vida, no qual acordaram que, caso algum dos dois viesse a ficar em estado vegetativo ou incapaz de ter uma vida digna, o outro teria liberdade de desligar os aparelhos de suporte à vida. No entanto, a prática de eutanásia não é amparada pela legislação brasileira, sendo considerada crime de homicídio. Ao desligar o aparelho respiratório de João, a denunciada agiu de forma consciente e intencional, com o dolo de matar, configurando homicídio doloso. A conduta praticada preenche ainda as qualificadoras previstas no Código Penal brasileiro. Passo a palavra para o Ministério Público.
sessão está encerrada. Passaremos agora ao início dos debates, pelo que a palavra é concedida ao doutor promotor A defesa tem perguntas para a vítima? Para a acusada? Passo a palavra para a defesa. Senhora Caroline, como era o seu relacionamento com o Mário antes do acidente? O Mário, ele era o amor da minha vida. A gente tinha uma relação de confiança, de companheirismo e, assim, de tudo baseada no amor sempre. E esse acidente dele me destruiu. Vocês costumavam conversar sobre decisões importantes da vida? Ele confiava em você para tomar decisões difíceis? Sim, a gente conversava, tanto eu confiava nele, como ele confiava em mim, e a gente fez uma promessa, um pacto entre o outro, que se alguma coisa acontecesse, a gente não ia permitir que o outro ficasse sofrendo. Como foi para você acompanhar o Mário durante o período em que ele estava no hospital? Foi o momento mais doloroso da minha vida. O Mário sempre foi um homem ativo, feliz, alegre. E naquele momento, ver ele naquela cama de hospital, sofrendo, sem que eu pudesse fazer nada para mudar isso, e sem que ele melhorasse, foi extremamente doloroso. Excelente, eu gostaria de convidar o Dr. Daniel para fazer algumas perguntas para a Rê. Senhora Caroline, o Mário chegou a expressar diretamente para a senhora o que ele desejava em relação à continuidade do tratamento? Sim, em nossas conversas durante o tratamento, ele me pediu para acabar com o sofrimento dele. Ele disse que não aguentava mais viver daquele jeito. E assim, ele me lembrou que a gente tinha um pacto, que eu tinha que cumprir isso. Tá, ele havia conversado com a senhora antes do acidente sobre como gostaria de ser tratado em uma situação de sofrimento extremo? A gente conversou que antes de toda essa decisão, a gente ia fazer o máximo possível para que ele fosse curado, e se fosse ao contrário, eu fosse curada. Mas que se não desse certo, a gente tinha também uma decisão a tomar. Tá, a senhora agiu motivada por algum interesse pessoal, como benefício financeiro, ou qualquer outra vantagem? Não, eu, eu agi motivada por amor. Eu tinha feito uma promessa para ele. E mesmo sendo o momento mais doloroso da minha vida, eu fiz o que ele pediu. E eu vou carregar essa culpa pro resto da minha vida. A dor de não ter mais ele aqui comigo. A sua intenção era causar sofrimento ao senhor Mário ou aliviar o que ele estava sentindo? A minha intenção era aliviar a dor dele, porque ver ele naquela situação era doloroso tanto para mim quanto para ele. Então, eu agi motivada somente para aliviar a dor e acabar com o sofrimento do meu marido. Excelência, senhor, pergunta para a minha tela da diretora. Foi a decisão mais difícil
e mais devastadora da minha vida. Ter que fazer tudo isso, desligar aqueles aparelhos, foi extremamente doloroso. Eu senti como se eu estivesse perdendo uma parte de mim junto com ele. Desde que isso aconteceu, você tem lidado emocionalmente como com essa consequência? Eu tinha lidado bem emocionalmente com isso. Eu perdi uma parte de mim. Eu perdi a pessoa que eu mais confiava na vida, perdi o amor da minha vida. E isso está sendo extremamente doloroso. Na sua visão, desligar os aparelhos de seu marido foi uma forma de demonstrar amor e respeito? Sim, foi uma forma de demonstrar amor, porque eu sabia que era isso que ele queria. E acho que se eu não tivesse feito isso, se ele continuasse sofrendo, ia ser muito pior. A minha dor ia ser muito maior e ele não ia querer viver sofrendo por saber que ele estava naquela situação, porque ele estava sofrendo e eu estava sofrendo junto com ele. Gostaria de perguntar se os advogados de acusação têm alguma pergunta para ela. Sem pergunta. Então, passaremos agora ao início dos debates. Pelo que a palavra é concedida ao Dr. Promotor de Justiça, pelo tempo de 10 minutos. Advirto o orador que não poderá, sob pena de nulidade, fazer referências como argumento de autoridade à pronúncia, à determinação para o uso de algemas ou ao silêncio da acusada. Senhoras e senhores, bom dia. O senhor pode pegar o telefone do juiz. Ou o microfone do juiz. É bem. Demais Senhoras e senhores, bom dia. A todos os presentes. Nós queremos começar aqui esse debate, nós queremos abrir e queremos que vocês consigam mensurar os fatos e entrar dentro da história que nós trouxemos aqui neste dia. Vocês prestaram atenção aqui que nós trouxemos uma esposa ao qual disse agir por amor, ok? Nós vimos que ela teve uma ação totalmente individual. Nós não queremos julgar o ato dela isolado ou a função dela como esposa. Não é isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Nós estamos trazendo nessa manhã que você entenda que os meus atos, os nossos atos isolados não podem afetar toda uma sociedade. O que nós estamos julgando aqui hoje não é a ação dela ou o amor dela pelo seu marido, mas sim a ação dela em desligar os aparelhos naquela tarde. Eu preciso que vocês entendam que a vítima, ela não era simplesmente só um esposo. Ele não era só o marido dela. Ele era o filho de alguém. Ele era o irmão de alguém. Ele era um amigo de escola ou de faculdade ou de trabalho de alguém. Ele não era simplesmente somente o marido dela. Quando, num ato isolado, ela desliga os aparelhos, ela ali naquele momento, ela comete um crime. A nossa legislação diz que a eutanásia no nosso país é homicídio. Ela não simplesmente desligou os aparelhos de alguém que ela amava e que simplesmente ela poderia fazer aquilo. A nossa legislação ela não permite que nós estivéssemos e que nós podemos fazer essa ação.
O nosso Código Civil, o nosso Código Penal é bem claro que o bem mais sagrado que nós temos é a vida. E é o bem ao qual nós devemos respeitar. Quando ela faz isso, quando ela desliga esses aparelhos, e hoje, os senhores jurados, eu quero que vocês prestem bem atenção no voto de vocês, no julgamento de vocês nesta manhã, que vocês prestem atenção, porque nós vamos poder estar abrindo um pressuposto futuro para que a sua família também sofra desta forma. Ele poderia ser o pai de vocês, o irmão de vocês. Hoje ela alivia o sofrimento dela, mas ela não alivia o sofrimento da mãe. Ela não alivia o sofrimento do irmão que hoje não está com o seu irmão. Naquele jantar de família. Nós demonstramos aqui, nós trouxemos aqui as testemunhas, a senhorita Luiz, que nós trouxemos aqui, demonstramos que ela pôde sim se recuperar. O médico que o atendeu, demonstrou aqui que ele poderia sim se recuperar. Seria fácil? Não, não seria fácil. Mas quantas pessoas em nosso meio hoje vivem com limitações? E quantas pessoas se sobressaem e acham forças que nem ele mesmo sabia que existia, quando ele é acometido de uma situação como essa? Eu quero que vocês entendam que a nossa legislação, ela é para proteger a vida. A vida, que é o bem mais sagrado que você tem. É a única coisa que ninguém, e a nossa legislação deixa claro, que é algo que nós não podemos compartilhar com ninguém. E ninguém tem o direito a nos tirar. Então eu quero que vocês prestem muita atenção sobre isso, ao julgarem, ao votarem neste caso. Entendam que nós não estamos aqui julgando o ato dela como esposa, mas sim o ato como ação para toda a sociedade que aqui está, que também tem o direito à vida. E que o que vocês votarem hoje pode dizer muito sobre a vida de pessoas no futuro e sobre a própria vida de vocês. Obrigado. Doutor Paulo, você vai dizer? Então, a seguir eu concedo a palavra ao defensor da réu para a defesa pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimos juízes, senhores jurados e meus colegas. Estamos aqui hoje, sim, para falar de amor e não de um crime. Nós estamos aqui para falar sobre dor e compaixão e empatia. Sentimentos que definem a humanidade. Mas, neste caso, colocaram a senhora Caroline no banco dos réus. A acusada é uma esposa dedicada, amorosa e não uma criminosa. Ela era uma pessoa que amava profundamente o marido e foi colocada diante de uma das escolhas mais difíceis da sua vida e mais devastadoras da sua vida. Onde o marido dela poderia estar em liberdade. Como que ele poderia estar em liberdade sentindo dores constantes, assim como o Dr. Victor falou? Dores crônicas, como o Dr. Victor falou. A decisão que ela tomou não foi fácil. Como dizia Aristóteles, o bem é o objetivo de todas as ações humanas e a felicidade é o único objetivo do homem. O objetivo do marido, como ela disse, era ser feliz, porque ele era superativo, ele tinha objetivos e planos, e ela viu os sonhos dos dois, do casal, desmoronarem aos poucos. Planos frustrados, sonhos frustrados, objetivos de vida frustrados. E ela teve que fazer uma escolha. Eu pergunto aos senhores do júri, e se vocês estivessem no lugar dela, poderiam simplesmente ignorar o sofrimento do amor da vida de vocês, ou de um filho, ou de um pai,
Poderiam ignorar o sofrimento e o pedido de uma pessoa num leito? Poderiam virar as costas aos gritos de socorro e de angústia de alguém? O marido da acusada em vida era um homem cheio de vigor. Essa mulher não agiu por malícia. Ela não buscava nenhum benefício financeiro ou benefício próprio. Pelo contrário, ao tomar essa decisão, ela não ganhou nada. Ela perdeu. Ela perdeu os sonhos que eram junto com o marido. Ela perdeu parte de si. E eu quero também lembrá-los que o ato da acusada está sendo julgado não foi motivado também por ódio, mas por amor. Foi um gesto extremo, mas que também veio de uma situação extrema. Eu quero convidá-los a pensar com humanidade. Hoje ela está sendo acusada, mas ela também é humana. Pensem na dor que ela carregou na vida e que ela precisa reconstruir a vida após perder a pessoa amada. Eu quero pedir que vocês não julguem essa mulher como um símbolo de crime, mas como uma pessoa que, em um momento profundo de dor, de assistir à agonia do marido com dores crônicas e profundas, ela escolheu a deixar o que ela acreditava que era correto e fazer o bem. Ela fez o bem por amor. Senhores do júri, eu peço que vejam além da acusação. Eu quero que vocês enxerguem a pessoa, a senhora Caroline. Eu quero que vocês enxerguem a compaixão, a humanidade e deliberem. Peço que, ao deliberarem, considerem o contexto das circunstâncias que a levou a tudo. Eu quero que vocês enxerguem o coração dessa mulher, que mesmo estando aqui como ré, a senhora Caroline jamais deixou de ser humana. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Perião. Senhores jurados, diante dos relatos aqui apresentados, senhores, eu gostaria de perguntar para os senhores, no lugar da senhora Caroline, uma pessoa que amava, que tinha uma paixão enorme pelo seu marido, vendo a pessoa amada naquela situação, dores, qual seria a reação de vocês perante tal situação? Ver o amado ali numa cama, sem poder se movimentar. Qual seria a reação de vocês? Seria difícil, né? Acredito que sim. Por quê? Ver a pessoa amada naquela situação. Chegar até aquela situação, de não suportar mais viver sem poder ter uma vida normal, sem dores. E se fosse um dos senhores que estivesse no lugar desta mulher, qual seria a sua reação? Gostariam de ver a pessoa amada sofrendo tanto, a ponto de insistir para que o amado lhe tirasse a vida, para atenuar o sofrimento? Observe-se então o sofrimento da ré, situação que ela se encontra, triste, abatida, por não ter mais o seu amado junto a ela. Pense bem, senhores. É uma pessoa de boa índole, como foi comentado, foi a vizinha aqui, deu seu depoimento da pessoa, como eles eram próximos um ao outro, não deixava de jeito nenhum um ao outro, sempre os via juntos. E agora nesta situação, uma pessoa que nunca cometeu um crime, sem qualquer tipo de condenação anterior. Ressalta-se que a ré cometeu um suposto crime sobre o forte sentimento de dor e emoção ante o sofrimento vivido por seu marido. Pense bem, senhores, na hora de dar o voto de vocês, se fosse um de vocês que estivesse no lugar dela, o que vocês fariam?
pense bem, tá? Antes de chegar ao veredito final. Obrigado. Eu passo aqui a palavra, sem mais, Excelência, passo a palavra para a advogada. Então, sem mais, peguei a pergunta. Agora eu consulto ao doutor promotor de justiça se pretende replicar. Sim, pretendo. Então, concedo a palavra à acusação para a réplica, pelo tempo de 10 minutos. Como os senhores ouviram aqui os nossos colegas de defesa, ficou muito claro que o ato da senhorita Caroline foi simplesmente um ato dela própria. Ela não pensou na sociedade, não pensou em ninguém além dela. Como os senhores viram e perceberam, as autoridades médicas aqui presentes foram totalmente ignoradas. Aonde ou quando nós ouvimos que a medicina é uma ciência exata? Em nenhum momento a medicina confirma ou pode determinar a exatidão de nenhum procedimento, visto que a ciência ela nunca vai chegar na totalidade de um tratamento. Quando ela encerra a vida do seu marido, quando ela determina o fim da vida do seu marido, ela também está encerrando a chance dele poder ou tentar se recuperar. Veja que todos os médicos que aqui trouxeram os seus relatos, eles disseram que ele teria, poderia ou haveria a possibilidade dele viver ou conviver com dores. Mas nenhum deles confirmou e afirmou que ele não poderia viver. Eu quero deixar claro para os senhores que nós já ouvimos história, nós já vimos história, nós trouxemos um relato aqui que estava nas mesmas condições e conseguiu se recuperar. O que nós estamos tratando aqui é a possibilidade de poder ou não dar fim na vida de alguém sozinho. Nós conhecemos e nós sabemos que a nossa sociedade, cada dia que passa, ela tem tido uma dificuldade maior na sua consciência e na sua mente. A cada dia que passa, a cada tecnologia que se avança em nossas mãos, nós temos menos capacidade de controlar o nosso emocional. Imagine só, se daqui a uns anos, com a quantidade de pessoas que nós temos com transtornos dos mais diferentes, tenham as mesmas ações que Caroline teve. Quantas pessoas que vão encerrar a vida por um ato totalmente isolado? Eu quero que os senhores prestem bem atenção, que o pressuposto que nós abrimos agora poderá não ser revertido no futuro. E a punição pode chegar, principalmente, na família de vocês. Então nós temos que prestar atenção dos pressupostos que nós abriremos para o futuro. Por quê? A medicina ela nunca vai comprovar se uma pessoa irá ou não irá viver. Ela nunca vai afirmar isso. E quando nós nos apoiamos nesse tipo de defesa, nós estamos abrindo um pressuposto que nunca vai ser solucionado. E o problema é, quem encerra a vida nunca vai ter chance de falar se queria ou não viver, ou queria ou não lutar, que é o caso que nós estamos tratando aqui hoje. Eu quero que os senhores prestem muita atenção ao julgar, porque eu digo novamente, a vida é o bem mais sagrado que nós temos. Neste momento, eu concedo a palavra à defesa para a tréplica, pelo tempo de 10 minutos.
A dor de uma pessoa que perdeu completamente o controle do seu próprio corpo. O seu marido teve a pele não poder se remover sozinho. Ele dependia de outra pessoa para uma necessidade mais básica, como comer, se alimentar e tomar banho. A cada dia, ele acordava sabendo que aquela realidade não mudaria. Uma vida sem independência, sem dignidade. Esse sofrimento intenso e irreversível não se afetava apenas pelo seu corpo, mas também no seu psicológico. Gente, excelência, obrigado por entender. Além da dor física, precisamos falar do emocional. Seu lar sempre teve escola, ao lado da sua esposa. Sonho em construir uma família. Sonho de quando tudo caiu com a sua deixando apenas vazio, uma frustração interminável. Eu não podia mais realizar esse sonho ao lado da pessoa. Testemunha confirmada que ele está todos os dias a desejo em que ele fosse encerrado. Para ele, viver na cruz ou para viver era um prolongamento à sua vida. Mensurado, a esposa de Omar não ajudou a tomar a decisão do qual se demorou, pelo contrário. Ela o amava profundamente e estava destruída ao ver o seu sofrimento. Ele foi claro, e pensar diversas vezes, que não queria continuar a viver assim. E Deus foi o ajudasse a encerrar o sofrimento. Imagine a dor de ter que tomar uma decisão assim. Ela tomou uma decisão, porque tinha compaixão e empatia. Não havia intenção maliciosa, nenhum benefício próprio, apenas desejo de aliviar a dor que a amava. Nós ouvimos as testemunhos de profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, e todos foram claros. Não havia tratamento ou medicamento por expressão primária, uma via de qualidade ou aliviar a dor e o sofrimento. De forma significativa, ele estava preso, ao estado cada dia era uma tortura. O que permaneceu diante de situação desesperadora foi ouvir o pedido do homem que ela amava, uma decisão com peso emocional enorme. Movida pela dor que sentia e pela falta de opção para desviar o sofrimento. Por favor, senhoras e senhores, pense no que amar alguém, ao ponto de abrir mão dele para ver-o livre da dor. A dor sem o mar sabia o que aquele pedido significava. E mesmo assim, por amor e compaixão, escolheu atender o desejo dele. Esse não é de quem tem que calmar o mal, mas de alguém que deseja paz para quem ama. Pessoas que julguem o daqui com o coração, com a compreensão que ela foi movida por amor e compaixão, e não por qualquer intenção negativa. Indague os senhores jurados se estão habilitados a julgar a causa ou se necessitam de mais esclarecimentos. Os quesitos a serem respondidos pelos jurados são os seguintes: culpada e inocente. Indague se as partes têm algum requerimento ou reclamação a fazer sobre os quesitos. Proceder-se ao julgamento para que convide os jurados a escrevente a se dirigirem à sala secreta.
Por favor, acompanhe a escrevente. Senhores jurados.
Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever, ficando encerrada a incomunicabilidade. Convido a todos a se levantarem. Por unanimidade de votos, a acusada foi considerada culpada. Consulto as partes se pretendem fazer uso da palavra. Nós vamos recorrer. Nós agradecemos a presença de todos aqui. Gostaríamos de agradecer também aos alunos de Comex do segundo semestre por nos auxiliarem neste trabalho. Agradecemos também ao AB e a todos os secretários e estagiários que cederam este espaço para nós estarmos realizando essa atividade. Agradecemos também aos coordenadores, professores e agradecemos também a nós, todos os alunos aqui que também serviram para realizar esse trabalho, tentando atingir a perfeição. Então, neste momento, declaro encerrada a sessão. Passo a palavra para a professora Aparecida.